Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Saluscast. Hoje eu estou com a Marta Toqueto, que vai nos ensinar que sustentabilidade não é só separar o lixo em casa. Ela vai trazer tudo para nós sobre esse mundo da sustentabilidade. Então, Marta, já te agradeço a presença. Conta um pouquinho para nós desse conceito amplo da sustentabilidade, que não é só separar o lixo em casa. Muito obrigada pelo convite. E vamos ter uma conversa bem interessante, porque o assunto, além de apaixonante, ele é muito amplo. Mas antes de falar sobre a sustentabilidade, vou apresentar um pouquinho quem eu sou, né? Eu sou professora aposentada da Universidade Federal de Santa Maria, sou formada em Química Industrial, tenho doutorado em Engenharia pela URGS e sempre trabalhei nessa parte de gerenciamento de resíduos, gestão ambiental, sustentabilidade e atualmente sou mais uma ativista com relação às questões ambientais. Mas a sustentabilidade é um conceito que começou a surgir no final da década de 80, mais ou menos. A Rio 92 foi um marco bem importante para a difusão desse conceito de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável. Então, se a gente for conceituar o que é a sustentabilidade, a gente vai idealizar como sendo um tripé, onde nós temos três pilares: a questão ambiental, a questão econômica e a questão social. Então, a questão da sustentabilidade está em compatibilizar esse tripé, né? Harmonizar esse tripé. A gente percebe que muitas vezes, principalmente no momento em que nós vivemos, muitas vezes a questão econômica ela sobrepõe as demais questões, né? Se a gente pensar, por exemplo, em mudanças climáticas, né? A gente está tendo hoje um incêndio na Califórnia, né? Que está dizimando a região e se vê que a cada ano o evento é mais intenso, é mais drástico, maiores são os danos, maior é o número de pessoas que são atingidas pelo evento. Então, isso é um reflexo dessa falta de harmonia entre a questão econômica, entre a questão ambiental e entre a questão social. Por quê? Porque se chegou a uma situação em que a questão econômica, ela muitas vezes, ela sobrepõe as demais questões. E a gente está vendo que a questão ambiental, que a questão social, elas ficam fragilizadas e são sacrificadas em detrimento dessa falta de equilíbrio. Quando o conceito tradicional de desenvolvimento sustentável é no sentido de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer aqueles recursos para as gerações seguintes, né? Então vem a ser essa harmonia que a gente está falando. E isso é muito difícil de acontecer. Na verdade, quando a gente pensa, e eu acho que ainda vivemos um momento em que a questão econômica ela sobrepõe as demais questões. E nós estamos pagando o preço. Né? Por essa falta de equilíbrio, de harmonia entre esses segmentos, entre esses pilares que conceituam sustentabilidade. Marta, onde que tu acha que começa esse negacionismo? Porque eu fico pensando, eu quando estava na pré-escola, fazer 30 anos agora, na pré-escola a gente já fazia caminhadas ecológicas com um cartaz assim, ó, salve o planeta. Eu vou fazer agora 30 anos, então isso vai fazer 25 anos, 24 anos, e a gente continua falando salve o planeta. Continua. E continua, além de dizer salve o planeta, a gente continua acreditando a responsabilidade
para melhorar a situação para as gerações futuras. Então, sempre se fala, e eu sou alguém que sempre critica quando você diz, o futuro depende das crianças. Não, o futuro depende de nós, porque, na verdade, eu já ia na escola dos meus filhos, que tem um pouco mais do que a tua idade, falar sobre meio ambiente, e os meus filhos já estão com 40 anos quase, e a gente continua com o mesmo discurso. Então, na verdade, eu acho que a questão toda ela está na falta de limite do crescimento, de respeitar que o planeta é finito e que existe a exploração de todos esses bens da natureza tem um limite. É preciso extrair, mas nunca saturando, nunca chegando à exaustão, e é o que nós estamos acontecendo. Então, a ganância, o Gandhi já dizia, né, que o mundo tem o suficiente para as necessidades de cada um, mas não tem o suficiente para a ganância da humanidade. Né? E eu acho que é isso, eu acho que é a ganância, porque cada vez se pretende produções maiores, recordes cada vez maiores, ganhos cada vez maiores, quem é rico quer ficar cada vez mais rico, né? Então, esse eu acho que é o grande ponto, né? Até a questão do próprio valorização do capital, né? A questão do capitalismo. Se a gente pensar, por exemplo, assim, nós vivemos um mundo onde a economia ela é o fator preponderante. Tudo gera em torno do consumo, do incentivo ao consumo, do consumir cada vez mais, da necessidade de consumir cada vez mais, apelo à população para consumir cada vez mais. Então, eu acho que o ponto é justamente isso, é a falta de equilíbrio, é a desconexão que nós, espécie humana, estabelecemos com relação à natureza, né? Nós não nos vemos parte desse sistema. A ideia do capital é a ideia da supremacia da questão do homem sobre todos os demais, sobre toda a natureza. Né? E com isso, com o direito de explorar quase que de forma infinita, né? Acreditando que isso é infinito, que o planeta vai se recompor, né? Que a situação vai se refazer, e a gente está vendo que nós estamos atingindo um momento de exaustão. E que se a gente não der uma parada e uma refletida com relação a isso, e o momento é agora, não é futuro, né? A gente já está pagando pelo preço das nossas ações. E vai chegar um determinado momento que a gente não sabe se nós vamos ter condições de nos adaptar a essa situação cada vez mais drástica de verões cada vez mais intensos, invernos com eventos cada vez mais intensos, enchentes, e tudo isso vai afetando o quê? A nossa própria sobrevivência, a questão de alimentos, a questão da saúde, né? Se a gente pensar na pandemia, né? É justamente o quê? Quantos vírus, quantos micro-organismos que estavam adormecidos, né? E eles foram reativados e estão agora atuando sobre nós próprios. Então, eu acho que a ganância, a falta de limite, né? Um crescimento ilimitado é a chave dessa questão. Quando a gente olha os negacionistas que acham que isso não existe, que a geleira não descongela, que não tem buraco na camada de ozônio e assim por diante, aonde será que o pessoal consome o conteúdo que
reforça para eles esse negacionismo? Qual é a fonte deles para eles acreditar que, deixa o meio ambiente que ele não tem importância nenhuma para nós? E estão pagando preço, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, assim, ó, todos esses eventos extremos que estão acontecendo, as perdas, se a gente pensar perda em produção, né? O próprio custo, se a gente pensar no quanto custou para o estado do Rio Grande do Sul a enchente do mês de maio, né? E por que que aconteceu a enchente no mês de maio? Por simplesmente um mau uso do solo, né? Quer dizer, a ocupação de encostas, a erosão, a redução da mata ciliar, o desmatamento. Então, na verdade, eu acredito que esse negacionismo, ele se nutre nele próprio, né? Nessa ganância, nesse desejo, nessa ausência de mudar, né? E de entender que se nós não equilibrarmos esse sistema e que não existe um planeta B, não existe um outro planeta para a gente viver, né? Mesmo que hajam expedições, né? Tentando chegar a Marte, chegar a outros planetas, eu acho que não vai acontecer de nós termos condições, é este o nosso lugar, é este o nosso planeta. Então, na verdade, eu acho que o negacionismo ele se nutre dele próprio, né? De uma falta de consciência mesmo, né? Atribuindo, por exemplo, a muitas vezes a questão cíclica, né? Que se repete, os eventos eles acabam se repetindo, né? Mas eles se repetem na questão temporal, mas em intensidade eles estão cada vez mais drásticos. Então, é o não querer enxergar, né? É o não querer enxergar que é para não mudar, né? E deixar o sistema e ver até onde vai. Até onde vai. E normalmente quem vai ser o mais prejudicado vai ser aqueles que têm menos condições, né? Exatamente. Então, aí a questão da sustentabilidade, quando se fala na questão social, né? Quando se fala na questão ambiental, os pontos mais, tanto as populações mais vulneráveis, quanto os ambientes mais vulneráveis, são aqueles que vão sentir primeiro. Né? É aqueles que vão sentir de forma mais intensamente toda essa consequência que a gente está vendo, que a gente já está. Não é algo para um futuro próximo, é algo presente. Né? A cada momento nós temos exemplos no mundo inteiro, né? E nós temos exemplos próximos a nós. É uma questão apenas de querer entender que precisamos mudar, precisamos fazer alguma coisa. E a mudança, ela está nas nossas atitudes. Essa é a grande questão. Não é mudar um sistema de produção, não é mudar uma forma de processar as coisas apenas, né? Não é só a adaptação, é mudança de atitude, né? Então, são várias ações que precisam ser implementadas. Excelente. Quando tu fala sobre gerenciamento de resíduos, acho legal tu trazer para o pessoal o que é isso, para depois a gente entrar também num assunto de para onde vai o lixo, todo esse lixo que a gente produz, assim, essa linha do tempo daquele lixo que agora a gente coloca na lixeira, mas e aí, depois disso, o que acontece? Pois é, eu acho que a gente tem essa sensação, né, de que na hora que a gente coloca o resíduo dentro do saco plástico para encaminhar para o descarte, para a coleta, acabou a nossa responsabilidade, né? Eu acho que antes de qualquer coisa é importante a gente fazer uma diferenciação nesse conceito de resíduo e de lixo, né? Então, há uns anos atrás, a questão ambiental ela data mais ou menos da década de 80, da década de 70, foi quando começou o mundo
a perceber que estava mal, algumas coisas estavam andando mal, e que nós estávamos causando impactos negativos ao meio ambiente mais do que a gente imaginava, e numa velocidade cada vez maior. Então, esses termos como sustentabilidade começaram a surgir, a questão do ambientalismo, né? Desconectar somente da questão da natureza, mas levar para esse aspecto também econômico, levar para esse aspecto também social. Então, todas essas questões, elas começaram a acontecer mais ou menos nesse período. Assim como a evolução desse conceito de lixo, que tudo aquilo que não servia para nós, mesmo que tivesse utilidade para outra pessoa ou para outra situação, a gente taxava e conceituava como lixo. Não presta, não serve, descarta, joga no meio ambiente, e o meio ambiente se encarrega de fazer o seu processo de degradação. Né? Com o passar do tempo, se viu que simplesmente colocar o material que não se desejava mais, que não tinha mais utilidade para mim, na superfície do planeta, na Terra, estava saturando o planeta. Então começou a surgir esse conceito de resíduo, que é aquilo que não serve para mim, mas pode ter uma utilidade, inclusive substituindo matérias-primas, evitando que matérias-primas sejam extraídas da natureza. Então, a gente pode dar um exemplo bem fácil, que todo mundo vai entender, que são os plásticos, né? Os plásticos, eles, na sua maioria, o plástico tradicional, ele a matéria-prima principal é o petróleo, que é extraído da natureza. Então, são reservas, matéria orgânica, que foi submetida a pressões altíssimas e acabou virando aquele óleo, né, que vai para uma petroquímica e acaba sendo fragmentado em diferentes tipos de compostos e originando os combustíveis, originando o plástico e vários outros. E deu esse boom, a era do petróleo, que é lá pela década de 60, 70, ela simplesmente, com o advento do plástico, deu um boom na questão industrial, né? Então, mudou muito o cenário industrial. E com isso, logicamente que veio o preço de tudo isso. Então, se percebeu que muitos desses materiais, por exemplo, como plástico, que não servia uma sacola, uma embalagem, que não serve mais para aquela finalidade, pode ser reprocessada. E, em vez de eu tirar mais petróleo da natureza, eu reprocesso esse material e faço um novo plástico. Então, com isso surgiu o conceito de resíduo, que não é aquilo que não presta, é aquilo que pode ter uma nova vida, que pode ter uma nova utilidade. Assim aconteceu com o papel, assim aconteceu com o papelão, assim aconteceu com os metais, assim aconteceu com o vidro. Então, em vez de simplesmente deixar que esses materiais se decomponham na natureza de acordo com a sua característica química, se a gente pensar, por exemplo, assim, ó, o vidro é infinito. Quer dizer, aquilo que tu utilizar, por exemplo, de uma garrafa de vidro, né? A cervejinha do fim de semana, Esse copo, né? Esse copo que de repente quebrou, né? Vai ficar na natureza por gerações e gerações. O plástico são 400 anos, 4 séculos. Quer dizer, quantas gerações? Então, vocês imaginem assim, eu fico abismada quando eu vou no mercado e vejo as pessoas pegar aquele bolo de saquinho plástico para colocar
os seus produtos de feira, de fruta, né? E vão pegando aos montes, um tomate, dois tomates, três tomates, tudo um saco desse tamanho, né? E aquilo chega em casa, tira, não deu nem 15 minutos, é o tempo de eu chegar em casa, tirar e botar na geladeira. Sim. Ainda se tem a sensibilidade de guardar para reutilizar, tu consegue aumentar essa vida útil, né? Mas muitas vezes isso não acontece, é simplesmente feito um bolo e jogado na lata do lixo, e seja o que Deus quiser, Deus mesmo, Sim. né? Que vai se encarregar, eu acho que é isso que a gente, que a maioria pensa. Então, esse tipo de conceito não cabe mais, né? A gente tem que pensar o metal, ele também, dependendo das características do metal, ele demora muitos anos para se decompor. E é extraído do minério, todo o processo de mineração é um processo altamente impactante. Então, com essa visão, né, se mudou o conceito de lixo. Lixo não é só aquilo que não serve para mim. Pode não servir para mim, mas pode servir para outras finalidades. E com isso a gente também está evitando de extrair diversos os metais, os minerais, o petróleo, que são muitos desses materiais, dessas matérias-primas, são não renováveis. Ou seja, até isso se formar de novo, não se sabe quando. Uhum. Né? Então, é importante que a gente pense, e com isso foi introduzida a palavra reciclagem, né? Que é o fazer o ciclo de novo. Uhum. Então, em vez de gente simplesmente descartar esses materiais e achar que isso vai para um aterro ou vai para um lixão, como ainda a gente tem muitas cidades brasileiras, cerca de 30% das cidades brasileiras, por incrível que pareça, ainda coloca os seus resíduos em lixão. Depois a gente pode até fazer a diferença do que é um aterro e do que é um lixão, porque eles não são sinônimos. Sim. Né? Então, a reciclagem, ela vem ao encontro disso. Ela vem ao encontro de reaproveitar os materiais, evitar essa extração. E isso repercute na questão econômica, né? Porque tu deixa de ter todo um processo de extração das matérias-primas para reaproveitar aquele material que não tem mais a utilidade para quem descartou. Né? E tem um aspecto social também, porque com o advento da reciclagem, começou a surgir uma profissão super importante, que são os catadores de material reciclável. Então, hoje no Brasil, apesar da gente ter uma reciclagem baixíssima, 4%, 4% do resíduo que é produzido pelo Brasil é só isso que é reciclado. Né? Quer dizer, 96% acaba onde? No meio ambiente. Né? Então, é extremamente importante que a gente pense, e o gerenciamento, ele vem a ser isso, né? Vem a ser a evolução desses conceitos, o surgimento de técnicas, de tecnologias, né? Que possam cada vez mais aumentar o aproveitamento, reduzindo insumos, por exemplo, como energia, reduzindo o consumo de água, né? Quer dizer, vários pontos, então, que os cientistas se debruçam, né? Dentro desse processo de gerenciamento. Então, o gerenciamento, na verdade, são os procedimentos, né? Para te poder gerenciar, administrar da maneira mais equilibrada e harmônica possível com o meio ambiente aquilo que é descartado, aquilo que não serve. Né? Excelente.
Antes de nós ir pro aterro e pro lixão, nós precisamos trazer pro pessoal um pouquinho mais essa curiosidade que as pessoas não se dão por conta, como tu trouxe da sacolinha de pegar fruta, de pegar verdura e outras coisas que acontecem no dia a dia que a gente não se dá por conta e que a gente não fazendo não tendo essa atitude, a gente já ajuda um monte. É, eu acho assim, ó, que a gente precisa pensar, né, se debruçar sobre aquilo que a gente faz todo dia, né? Eu acho que falta isso, porque às vezes eu falo assim, eu fiz para mim e durante um período eu dei de presente uns saquinhos para substituir o saco plástico no mercado. Esses saquinhos que eu fiz sabe aquele tecido de mosquiteiro, todo Sim. furadinho, Uhum. filó, né? Ó. Eu fiz uns saquinhos daquele material, com cordinha, né? Porque, na verdade, o mercado, ele acaba te exigindo que tu ensaque ou empacote aquilo que tu compra, o tomate, a batata, e precisa ser visível, né? Ah, sim. Então, isso também é uma questão de estratégia de segurança do próprio mercado, de segurança de qual é o produto que está sendo levado, né? Por exemplo, tomate. Tu tem tomate paulista, tu tem tomate longa-vida, tu tem tomate gaúcho, tu tem tomatinho cereja. Então, isso diferencia também o preço, né? Então, o colocar dentro do saquinho vai fazer com que o mercado tenha controle sobre aquilo que ele está comercializando. Então, os saquinhos que eu fiz, eles permitem que a balança do mercado, o caixa do supermercado, ele enxergue que o meu tomate é o tomate gaúcho e não é um outro tipo de tomate, e ele saiba quanto que vai custar aquilo ali para mim. Uhum. Então, quando eu falo que eu fiz esse saquinho, vocês, mas eu não me dei conta disso. Mas não precisa nem fazer o saquinho. Se tu pegar o saquinho que tu usou naquela compra e guardar para a próxima compra para levar no mercado, eles não vão te atacar e te impedir de usar. É o hábito, é o conforto. Eu acredito que seja confortável. Tu não precisa sair de lenço, sem documento, só com a carteira para o mercado, sem precisar levar sacola, sem precisar levar saquinho. A gente criou esse conforto e se acostumou a isso. Só que isso tem um preço. Então, isso a gente tem que começar a pensar, né? Outra coisa, esses dias eu estava vendo uma matéria sobre, sempre se depara com a questão assim, quando eu como, por exemplo, um iogurte, né? Tem o copinho do iogurte, é plástico. O copinho do iogurte, ele é reciclável. Porém, se ele está sujo e eu descartar ele sujo, o que vai acontecer? Vai atrair barata, vai atrair inseto, vai ter mau cheiro, vai proliferar micro-organismos, quer dizer, vai criar um ambiente completamente insalubre. Então, ele não é bom. Mas o que eu posso fazer para não simplesmente abrir a torneira com água tratada, que custa dinheiro, que tem todo um processo para deixar essa água potável, para eu tomar, né, para ter condições sanitárias para que ela seja ingerida. Não é para lavar, né? A água que eu vou lavar alguma coisa, ela pode ter uma qualidade um pouquinho menos rigorosa do que essa água potável. Então, o que eu posso fazer com esse copinho de iogurte? O que eu faço? Eu fecho a pia na minha casa e deixo juntar aquela água do enxágue que eu estou lavando a louça. Então, aquela água servida, que é uma água que não tá, já está meio, vai descartar mesmo, Sim. eu pego com aquela água, pego a minha esponja vegetal, Olha aí. nem uso esponja sintética, né? Porque a esponja sintética, teoricamente, ela é reciclável.
Porém, ela tem uma grande dificuldade de quem coleta esse material para encaminhar a reciclagem. Então, acaba sendo tratado como um rejeito, que é aquilo que não se tem o que fazer. Mas essa dificuldade é justamente pelo que tu trouxe dos micro-organismos. Não, pelo material da esponja. Que a esponja ela tem mais que o material, ela tem cola, ela tem duas camadas, aquela verdinha, que é a mais grossa, tem todo esse processo, o processo de manufatura, Uhum. de reprocessamento dessa esponja, ele é dificultado. Nós não temos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, quem faça esse tipo de processo. Então, tem algumas cidades no país que recolhem. Então, isso varia de local para local. E aí isso depende do governo também de ajudar. Exatamente. Isso depende de políticas públicas, isso depende de investimento, ter empresários que, de repente, entendam que a reciclagem pode ser um nicho para a produção de material, né? Então, alguns materiais, isso a gente chama de reciclabilidade. Nem todos os materiais que são recicláveis têm reciclabilidade. Se a gente pensar, por exemplo, assim, ó, garrafa PET, nem todo PET pode ser reciclado. Aquele PET colorido, que às vezes é tão bonitinha, aquela garrafinha azul, aquela garrafinha cor-de-rosa, é péssima se a gente pensar na questão ambiental. E se a gente pensar na questão social também, porque os catadores não catam. Não catam porque eles não conseguem comercializar. O que acontece com aquele material? Vai virar rejeito. Para onde é que ele vai? Para o aterro, na melhor das hipóteses. Quanto tempo ele vai ficar lá? 4 séculos. Né? Então, isso são coisas que nós cidadãos, nós indivíduos, podemos fazer. Mas eu acho que isso só é feito à medida que a informação chega. Porque às vezes as pessoas não se dão conta. Elas não fazem porque elas não querem fazer. Elas não fazem porque a informação não chega. Então é extremamente importante essa nossa conversa hoje. Exatamente. Né? Porque essa nossa conversa hoje, ela está trazendo o quê? O básico. Né? Coisas que eu tenho vontade de fazer e que às vezes não faço porque eu não sei. Né? Então, essa avaliação, eu levar, por exemplo, eu não preciso levar normalmente uma sacola retornável no mercado, eu posso levar aquela mesma sacolinha plástica que eu usei na vez anterior. Uhum. Quer dizer, quem me impede de fazer isso? Ninguém me impede. É uma questão de eu pensar, poxa, 400 anos no meio ambiente, eu vou pelo menos aumentar a vida útil disso. Quando eu tiver que descartar, quando ela rasgar, quando ela furar, quando ela não tiver mais resistência para aquilo para a finalidade que eu preciso, eu vou o quê? Encaminhar para reciclagem. Então, separar seletivamente, né? Hoje a gente tem algumas regiões da cidade, nem todas, que são atendidas pela coleta seletiva. Então, isso é um absurdo a gente pensar numa cidade do porte de Santa Maria, né, a gente não ter uma coleta seletiva que contemple a cidade como um todo. Então, muitas vezes eu mesma converso com as pessoas assim, mas o que adianta eu separar? Se eu separo e chega no caminhão, misturam tudo. Não, mas aí vamos encontrar uma saída. Sim. Vamos encontrar uma associação, vamos encontrar um catador. É importante que a gente se sinta responsável por isso. Então, não é porque a prefeitura não faz ou tem dificuldades de fazer que isso me credencia a também não fazer. Isso tem que me incomodar. Sim. E eu fico pensando que hoje em dia, quando a gente fala sobre comportamento humano, as pessoas falam muito sobre empatia, né? Ah, tu gostaria que fizesse isso contigo? Ah, tu gostaria. Só que o meio ambiente, ele não joga o lixo na nossa cara, né? Ele não.
ele dá outros sinais. Mas aí Exatamente. esses sinais a gente E terceiriza demora. e demora. É isso que eu sempre acho, é que, na verdade, assim, os sinais do o meio ambiente, ele vai tentando Te ajudar. me ajudar, né? Nos ajudar, né? Ele vai tentando se adaptar, né? Mas o abuso é tanto que de repente esgota essa possibilidade. Se a gente pensar, por exemplo, assim, ó, à medida que o poder aquisitivo das populações aumenta, aumenta também a geração de resíduo. Isso é direto, porque menos tu vai querer fazer coisas manuais, mais pronto tu vai querer comprar. Então, é a comida pronta, é a comida embalada, é tudo embalado, né? Então, esse conforto, né, ele acaba tendo um preço extremamente alto. O ano passado, 2024, o Brasil tem um dia que é o dia da sobrecarga do planeta. Então é feita uma conta de quanto que é necessário para a gente viver durante um ano, né? Então, os recursos suficientes para viver um ano, para o homem viver adequadamente, né? Nós estamos consumindo no Brasil, que nem é dos países mais ricos, o que está destinado para um ano foi consumido em agosto do ano passado. Então, Quer dizer, a partir de agosto, é como se a gente estivesse no cheque vermelho, no saldo negativo, né? Nós já, a partir de agosto, nós já começamos a consumir o outro ano. o 2025. Quer dizer, nós já entramos no 2025 com déficit. Uhum. Isso vai piorar, provavelmente. E isso piora à medida que os países são mais ricos. Se a gente pensar os Emirados Árabes, né, que tem dinheiro a dar com pau, né? Se a gente pensar nos Estados Unidos, se a gente pensar nos países europeus, que são mais ricos, eles abreviam esse dia da sobrecarga ainda meses anteriores. Então, os mais pobres é que vão, porque fazem as coisas em casa, processam, plantam e assim por diante. E dentro daquele tripé que tu trouxe, provavelmente isso acontece porque pensam muito no conforto e na evolução em algumas coisas, mas esquecem desse lado do que isso vai gerar para nós. Exatamente, porque é aquela coisa da priorização do consumo, né? Então, vamos fazer novos produtos, inovações, né? Para ter novas necessidades e essas novas necessidades gerar mais consumo, mais riqueza e assim por diante. É uma bola de neve. Né? Então, se a gente pensar, nós saímos aí do novembro, da Black Friday. Gente, é um exemplo típico. Quer dizer, importamos uma data americana que as pessoas se degladiam para entrar naqueles shoppings, para comprar porcaria, muitas vezes, coisas que não precisam, né? Por quê? Pelo suposto benefício da promoção. É, a metade do dobro. A metade do dobro. Mais ou menos isso, né? Então, essa é a regra, né? E nós estamos indo para isso. Então, assim, ó, o que a gente pensa? Essa reconexão. É isso que a gente tem que começar a avaliar. É por isso que quando eu falei assim, tá, mas e se eu vou descartar esse, eu só vou descartar esse copo a hora que ele quebrar. Enquanto ele não quebrar, eu vou usando e vou tendo o máximo cuidado para ele durar a vida inteira. E quantas vezes tu vê, por exemplo, um incentivo, inclusive, para trocar, simplesmente para trocar de modelo,
né? As coisas têm uma vida útil Cada vez menor. cada vez menor. Para quê? Para incentivar o consumo. Para quê? Para incentivar a economia. Então, esse tripé, eu sempre digo, fica manco. Sim. O tripé da sustentabilidade, ele é manco. Na vida real, eu tenho a sustentabilidade quase como uma utopia, Uhum. né? Quer dizer, muito difícil de nesse nosso modo de viver, Que já foi consolidado. né, que a gente consiga esse equilíbrio. Então, essa eu acho que é a grande questão, assim, né, que a gente tem que buscar resgatar, e resgatar não só para as gerações futuras, resgatar para nós próprios, Uhum. né? Voltar a fazer determinadas coisas que se fazia, repensar essas práticas, né? É muito prático, como eu exemplifiquei, tu chegar no supermercado e ter a sacolinha para tu levar tuas compras. Só que assim, ó, começando que tu tá pagando pela sacolinha. Não é gratuita aquela sacolinha. Aquela sacolinha, o preço dela está embutido nos produtos que tu tá levando. Então é por isso que o supermercado não faz a menor exigência de que tu traga O presente da Marta. O exatamente. presente que tu tava fazendo pro pessoal. Exatamente. O meu saquinho, né? Muito pelo contrário, eu percebo que eu no mercado eu sou um incômodo, né? Porque eu levo as sacolas e levo os meus saquinhos. E aí o rapaz, o atendente que fica empacotando, ele meio que se atrapalha em botar as sacolas, porque como a sacola plástica, ela é pequena, ele consegue botar poucas coisas em muitas sacolas. Sim. Então, para ele, aquilo agiliza muito mais. Só que eu esses dias estava vendo e achei uma ideia assim incrível. Tem supermercados no centro do país que já estão estimulando filas para quem leva sacolas retornáveis e saquinhos no supermercado. Eu ia ser a primeira da fila todos os dias. Tu não ia ter fila nunca. Eu não ia pegar fila. Porque hoje eu sou um incômodo, eu nem olho para os lados, sabe? Porque eles não gostam quando eu chego, porque eu chego aquele monte de sacola e ainda começo a querer separar. Fruta, porque eu não vou botar fruta junto com sabão em pó, com sei lá o quê, porque a sacola é grande. Então, tu tem que ir separando aquilo que é semelhante, Sim. A né? caixa de papelão é uma A boa. caixa de papelão é uma boa, apesar de, dentro dessa ideia que a gente falou de reciclabilidade, né? O papelão tem uma cotação econômica para o catador, para a associação que recolhe esse material muito baixa. Hum. Então, assim, ó, o interesse, se tu observar aquele catador informal que ele não pertence a uma associação, né? Ele cata o quê? Aquilo que tem mais valor econômico. Aqui tem cotação maior, que é o metal, a latinha, né? E o PET. Hum. Então, a sacolinha ele não quer catar. A sacola, o plástico da embalagem dos hortifrutigranjeiros, por exemplo, ele não quer catar. Papelão, papel, ele não quer catar. Vidro, muito menos. Ah, o vidro não é. Vidro, não, porque é muito baixo o preço. Pagam muito pouco Uhum. pelo vidro. E o vidro, tu tem todo o risco de trabalhar com vidro, que é um material pesado, faz um volume enorme e oferece risco. Quebra, pode cortar, Uhum. né? Então é um material cortante, é um material perfurante e cortante. Então é um material que não é atrativo para ser coletado. Então tu pode observar, começa a observar os containers
Começa a observar as lixeiras, tu vai observar que esse material sobra. Quem recolhe esse material é aquele catador que é organizado numa associação, que aí, em função do volume que ele recolhe, compensa ele coletar. E na associação, às vezes, eles organizam, por exemplo, eu vou catar só o metal, tu vai catar o papelão, tu tem essa responsabilidade por Na material. associação não é todo o material, o reciclável é um só, né? Tanto é que assim, ó, logo que começou a questão de reciclagem, se tu observar, tem alguns lugares que ainda possuem aquelas lixeiras, né? Aqueles coletores que são coloridos. O azul para o papel, o vermelho para o plástico, o amarelo para o vidro, o marrom para o resíduo orgânico, né? Uhum. E isso começou a dar um nó na cabeça das pessoas. Porque, assim, muitas vezes tu não sabe diferenciar o que é um material, o que é o outro. Eu vou dar um exemplo clássico. A caixinha de leite. Tá. A caixinha de leite, são 3 materiais. Ela é o papelão, é uma embalagem cartonada, papelão. Ela é o plástico, ela é plastificada. E ela tem, se tu abrir pelo lado de dentro, vai ver que ela é prata, prateada. Ela é metal, tem alumínio. Aí fica aquele nó. Onde é que eu boto? No metal, no papelão ou no plástico, né? Então, para facilitar essa questão, atualmente a separação não exige mais que faça tão criteriosa, porque ela só dificulta. E assim, ó, se a gente pensar que a mudança de uma atitude é um exercício permanente de querer mudar, da vontade de mudar. E aonde tu dificultar um pouquinho mais, tu já complica, né? Como dizia uma colega minha, diz assim, endurece o lombo e não vai para frente, né? Então assim, ó, de repente não quer fazer mais. Porque é tão complicado, mas eu não sei separar, eu não consigo, eu não sei identificar o que é isso, o que é aquilo. Então, hoje, né, hoje se separa o reciclável, que são todos esses materiais, o metal, o plástico, o vidro não se põe junto porque ele pode quebrar. Então, o recomendado que no vidro é a gente pega uma caixa separada, embale ele e ainda adesive, né? Aí vai E endurecer o escreve lombo. vidro, mas tem que ser. Tem que ser. Porque assim, ó, se a gente pensar no aspecto social da coleta seletiva, o catador de material reciclável, ele ganha quando ele trabalha, quando ele consegue coletar. Aí vamos imaginar que esse catador, ele se machuque com um resíduo que muitas vezes está contaminado, né? Ele vai, muitas vezes, aquilo vai infeccionar, vai demorar para cicatrizar, ele está parado. Se ele é um catador de uma associação, pode ser que ele tenha, e às vezes ele não tem, um plano de saúde, porque eles lutam com muita dificuldade para se manter. Aquele catador informal, pior ainda, porque ele é o trabalho dele, é aquilo, é o coletar para comer. Se machucou, não tem, nem come. Então, assim, ó, não é possível que isso não me toque. Não é possível. Não é possível que eu não consiga enxergar o meu semelhante e o que eu estou fazendo para prejudicar outro igual a mim. Então, eu acho que se a gente pensar assim, a gente vai deixar de achar que isso é difícil de fazer.
É aquela, eu sempre gosto de dizer assim, ó, é o olhar amoroso, né? É o olhar amoroso para a natureza, é o olhar amoroso para todos os recursos da natureza, né? É para todos os elementos da natureza. É o olhar amoroso para os animais, é o olhar amoroso para o meu semelhante. Então, essa é uma questão, é cidadania, Uhum. é o viver em sociedade, é a empatia que tu falou. Que às vezes as pessoas não conseguem ter essa empatia com o meio ambiente, Não, talvez por não conseguir ser algo palpável, mas então se coloca no lugar da não se pessoa. identificar. Exato. Então, aí está a ruptura. Se eu me enxergasse como água, como terra, como ar, como os animais, como as aves, eu iria sentir essa conexão. Eu ia sentir a minha responsabilidade por todo esse sistema. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente só vai mudar a lógica quando a gente pensar dessa maneira. Então, assim, a gente não vai achar. Eu sempre que eu estou separando o meu resíduo e preparando o meu resíduo para descartar, porque eu lavo todo o meu resíduo, a caixa de leite, o que que eu faço? Ela também pode, uma embalagem, eu posso deixá-la invertida e fazer com que a força da gravidade também trabalhe a meu favor, né? E aquilo escorrer para que eu tenha menos resíduo depositado nas paredes, né? E aí a quantidade de líquido, de água que eu vou usar para fazer a lavagem é menor ainda. Então, eu penso nisso. E eu acho, não sou só eu que penso nisso, muita gente está pensando nisso. E eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar mais nisso. Pensar que a profissão do catador de material reciclável é uma profissão tão importante que, se nós temos 4%, que é um índice muito baixo de reciclagem no país, se deve muito ao trabalho do catador reciclável, porque a tal da logística reversa, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá em 2010, trouxe, né, que é fazer esse caminho de volta, ou seja, aquele fabricante de um determinado material, de um determinado produto, ele tem que coletar, por exemplo, a caixinha de leite do leite que ele vendeu. Que lógico! Sim. Eu fico impressionada quando mostram essas figuras, essas imagens das enchentes, como mostraram em maio, e aquela quantidade de resíduo nos rios, correndo rio afora, entupindo bueiro, com a marca do supermercado, com a marca do produto, e isso não diz respeito a ninguém? Não é possível. Não é possível. Os caras gastam em propaganda para fazer promoção e não tem vergonha na cara da imagem com a sua logomarca aparecer entupindo na garganta de uma ave, esguelando um mamífero no mar. Não é possível. Então, isso eu acho que a gente tem que pensar assim, ó. Eu como homem, como espécie humana, a ideia do antropocentrismo, né, que o homem é o topo da cadeia alimentar, já foi. Tem que haver um achatamento dessa pirâmide de tal maneira que esse equilíbrio e essa harmonia que a gente está falando, ela seja atingida o mais rápido possível. Então, assim, ó, eu não acho que seja. Eu acho que a gente pode facilitar, como foi essa questão, por exemplo, dos resíduos recicláveis. Tu não precisar me separar papel, papelão, o plástico, porque aí cria realmente uma complexidade, né?
eu já acho que facilita muito tu separar nos recicláveis. Aí o que que vai acontecer com esse reciclável que aparentemente está misturado? O plástico com o papel, com a latinha. A associação, ela vai separar. Então, ela separa os diferentes tipos porque eles conhecem, eles sabem para quem vender. Então, é importante esse olhar, porque, como eu falei, tem a questão da reciclabilidade, né? Quer dizer, não adianta muitas vezes se a gente pensar, por exemplo, uma embalagem de salgadinho, sabe aquelas batata Ruffles, Sim. aqueles Fandangos. fandango, aquele sachê de gatinho, que é aquela plástico aluminizado, é uma camada é um plástico onde foi feita uma impressão com tinta, né, que tem toda aquela estampa, e tem a parte ainda aluminizada. Aquilo ali, se tu olhar na embalagem, vai dizer assim, ó, é reciclável. Só que nós, por exemplo, na nossa região, aqui em Santa Maria, a gente não tem quem recicla esse material. O que que a gente podia fazer com isso, por exemplo? Né? Tem empresas no centro do país que fazem telha, tipo Brasilite, né? Aquelas telhas onduladas. Então, mistura com uma resina, pica a caixa de leite, por exemplo, essa embalagem aluminizada, e usa como insumo para fazer essa telha, né? Eu tenho comedouros de passarinho no meu pátio, que é de um aglomerado, de uma madeira, de uma resina, que é feita também, tem parte desse material, desse plástico aluminizado. Então, assim, ó, não é que não exista processo, existe processo, mas precisa que se crie mercado para isso. Uhum. Né? Floreiras, pode ser fabricado com isso, né? Então, a possibilidade, não é todo o resíduo que tu pode ficar incorporando, por exemplo, numa resina ou no cimento para aumentar a carga, né? Por exemplo, resíduo perigoso, eu não posso fazer isso, né? Mas esses resíduos que têm uma reciclabilidade mais baixa, eu posso coprocessar, né? Eu posso misturar com outro material e com isso eu estou o quê? Economizando a extração de matéria-prima da natureza. Então, sempre há solução. O que às vezes dificulta é a questão da escala, para que isso se torne economicamente viável e que tenha aí incentivo, Sim. né? Para que alguém resolva colocar um negócio que use esse material. Até porque se não entrar o negócio, não Não, ninguém vai se mexer, né? por amor, Não. feito. E a diferença agora entre os aterros e os lixões, que as pessoas acham que é tudo igual. Pois é. Na verdade, assim, ó, o destino é um buraco. A diferença Mas esse que buraco tem que ser fundo, né? tem que ser fundo. Para caber tanto. Tu imaginar, a gente pensar assim, ó, cada pessoa, em média, gera por dia 1 quilograma de resíduo sólido. 1 quilograma de resíduo sólido. São 80 milhões de toneladas por ano que o Brasil gera de resíduo sólido. Haja buraco. Porque, na verdade, se a gente pensar assim, ó, o aterro é a principal forma de gerenciamento de resíduo. Aí é aquilo que a gente falou, a gente não se vê como meio ambiente. O custo ambiental de tu enterrar esse resíduo, ele não é dimensionado. Tu atribui como se a natureza tivesse capacidade infinita
de processar aquilo ali. Quer dizer, se a gente pensar assim, ó, eu falei, o plástico demora 400 anos, vai ficar lá dentro do buraco, aquilo que não foi para reciclagem. O metal vai ficar anos também, o vidro vai ficar a vida inteira. Né? Então, à medida que eu evito que esse material seja colocado no aterro, eu estou aumentando a vida útil desse aterro, ou seja, possibilitando que esse buraco seja um pouco menor. Né? E qual que é a diferença entre o aterro e o lixão? O aterro é uma obra de engenharia, ou seja, este buraco, essa escavação, tem toda uma preocupação com impermeabilização do solo. Então, todo esse processo que eu falei de degradação do resíduo, o plástico vai degradar, o metal vai degradar, o resíduo orgânico vai degradar, vai gerar uma parte líquida, uma parte sólida e uma parte líquida. No lixão, isso é tudo infiltrado no solo. Quer dizer, a poluição ela vai se estendendo, aquela pluma de dispersão, aquela dispersão vai chegar lá no mar, vai chegar lá nos rios, vai contaminar o solo por todo o caminho que isso percorrer. Já no aterro, tu tem todo um revestimento que recolhe esse líquido. E esse líquido é tratado para que ele só seja lançado na natureza em condições de que seja absorvido, causando o menor impacto possível. Tá? Por que que o aterro é o preferencialmente utilizado? Porque ele é o mais barato. E aí que eu falo que essa conta ambiental, ela não é adequadamente dimensionada. Porque isso vai ficar ocupando, tu imagina que um terreno que podia ser ocupado, por exemplo, para plantio de alimentos, está sendo ocupado para enterrar lixo. Uhum. É completamente ilógico. Completamente ilógico. Mas é assim que funciona. Né? Hoje, o que está acontecendo modernamente? Nessa separação que a gente fez, né? Resíduo reciclável vai para reciclagem, reprocessamento. Rejeito, que é aquilo que eu não tenho que fazer. Por exemplo, fralda descartável, papel higiênico de banheiro, até micro-resíduos, por exemplo, uma fita adesiva, um grampo de um grampeador, um clips. Essa catação minúscula, bituca de cigarro, tudo isso é o quê? Rejeito. Apesar, tu vai me perguntar assim, ó, mas não tem o que fazer? Tem, claro que tem que fazer. Por exemplo, bituca de cigarro dá para fazer papel. Né? Claro que não vai ser o papel para enrolar pão. Clipes é metal. Né? Clipes é metal. Mas assim, ó, a demora numa esteira, tu imagina que está passando o resíduo, quando chega na associação, o que eles fazem? Rasgam o saco e vão catando. O que eles vão catando? Aquilo que tem maior tamanho. O resto vira lixo comum. Exatamente. Vira o rejeito. Vira o rejeito. E vai aonde? Para onde? Lá para o aterro. Só que essa quantidade, ela é muito pequena. Porque se a gente pensar assim, ó, quantitativamente, nós temos uma fração de 30% mais ou menos é o reciclável. 50% é o orgânico, que não precisa ir para o aterro. Resíduo orgânico não é lixo e não é rejeito. O que a gente pode fazer? Quando o resíduo orgânico ele é degradado, ele gera metano, biogás, que pode substituir o gás de cozinha, derivado do petróleo. Uhum. Então, tu tem o quê? Um combustível que é renovável, fruto do aproveitamento do resíduo orgânico. Então, em vez de tu colocar lá dentro do buraco, lá dentro do aterro,
tu vai processar ele num reator de tal maneira que ele passe a virar o biogás e ele possa ser aproveitado. Então, o que vai ficar como rejeito? Apenas 20%. Então, tu diminui, tu percebe o quanto a gente consegue diminuir com a separação? Uhum. Então, mesmo que na associação passe na esteira esse mínimo, e o que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso juntar aqueles lacres de latinha de refrigerante. Em vez de largar um lacre dentro do saco do reciclável, eu boto dentro de um vidro, de um plástico, né, de um pote, né? Quando ele está cheio, eu descarto ele cheio. Aí ele ganha volume. Aí ele não vai ser um micro rejeito, né? Um micro resíduo. Então, eu posso fazer isso. E o que que é o resíduo orgânico que pode virar o biogás? É Para o quem quê? entende. Alimento, resto é alimento, casca de fruta, as cascas dos legumes, a sobra do alimento, o excedente. Uma que a gente tem que, assim, eu fui criada que meu pai dizia assim, ó, não se bota comida fora, né? E criei meus filhos assim, não se bota comida fora, né? Então, servir, nem que tu te sirva 2, 3 vezes, né? Mas servir o que tu vai comer, para evitar o quê? O desperdício. Porque muitas vezes a sobra de comida é desperdício, né? Se a gente pensar muitas vezes esses buffets, aquilo que as pessoas, eu estou pagando, então serve além da conta. Quer dizer, é um absurdo. É um absurdo. É o quê? Eu estou contribuindo, inclusive, para a fome do mundo, Exato. botando alimento fora. Né? Então, esse resíduo orgânico é todo esse material. Resto de comida. Né? Resto de comida, que é a parte que mais pesa no resíduo, no lixo, quando eu vou descartar, no resíduo urbano. Né? Então, por exemplo, para a prefeitura, ela deveria ter interesse de que houvesse a separação das 3 frações. Por quê? Porque ela está pagando para uma empresa coletar resíduo orgânico, que é a metade, 50%. 50%, pagando para botar no aterro. Ela paga a coleta, ela paga o aterro, é como se ficasse hospedado lá, até infinitamente. Né? Então, o que se faz também com esse resíduo? Compostagem. Né? Então, aqueles parques de compostagem para transformar esse resíduo orgânico em adubo. E isso ser usado no plantio de alimentos, ser usado no ajardinamento. Então, hoje tem muitas prefeituras que fazem isso. Então, acaba muitas vezes pagando o custo de todo o gerenciamento do resíduo orgânico, aquilo que está sendo retirado, por exemplo, resíduo de feira, toda essa sobra de supermercado, da parte de hortifruti granjeiros, né? Aqui em Santa Maria, a gente tem uma empresa que recolhe, claro, tem que pagar, Sim. né? Recolhe o resíduo e faz. Tem a biodigestão, tu pode fazer a biodigestão, que é obter o biogás, né? E tu tem a possibilidade da compostagem. A empresa que é a dona do aterro aqui em Santa Maria, como aqui em Santa Maria não tem a separação do resíduo orgânico, o rejeito orgânico e grande parte do reciclável é junto, eles canalizaram a célula do aterro, né? Canalizaram e eles recolhem esse gás do aterro e destilam isso e processam isso, e hoje a unidade da CRVR ela tem suficiência energética com o gás que é tirado do aterro que as pessoas misturam o seu resíduo. Que Então ela está legal. ganhando duplamente. Duplamente. Ela ganha da prefeitura
né, para coletar esse monte de resíduo, e ela ganha porque ela instalou essa unidade e ela está se beneficiando dessa unidade e gerando energia para o seu processamento, né? Então, só para a gente fixar, o lixão é uma forma absolutamente inadequada de gerenciamento de resíduo. O aterro, apesar de deixar por conta da estrutura química dos resíduos para ser degradado, ele é considerado uma forma adequada. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovada em 2010, ela previu que no prazo de 4 anos, ou seja, 2014, só fazendo a conta, nós estamos em 2024, né? 2025 agora. 2025, né? 2025, né? Pior. Nós estamos em 2025. Ela previu que em 2014 haveria a erradicação dos aterros no Brasil. Hoje nós ainda temos 30% dos municípios brasileiros que colocam seus resíduos em lixão. Então, tu vê, já se passaram 15 anos, né? Em agosto, praticamente 15 anos. E essa medida ainda Não foi zerado. não foi zerada, né? Então, assim, a gente tem muita dificuldade e cada vez mais os políticos vão prorrogando esse prazo. Sim. E quando o dinheiro é curto, com certeza não é a prioridade. Com certeza não deve ser a prioridade, Deve né? ser. Colocar o. E quando a gente fala sobre esse processo educacional, a importância dos pais, né? De tentar já mostrar para a geração, como tu falastes, né? O responsável pelo futuro não são as crianças, somos nós. Nossa. E aí a responsabilidade que nós temos já de passar isso para as crianças, porque hoje elas são crianças, mas ali na frente elas vão ser os adultos e precisam perpetuar esse comportamento, né? Então, claro que o exemplo ali normalmente arrasta, mas hoje em dia, com o mundo da tecnologia, a criança não está na cozinha junto com o adulto, né? Então, como que os pais poderiam auxiliar nesse processo educacional dos seus próprios filhos quando falam em sustentabilidade? Eu sempre acho assim que a melhor coisa é o exemplo, né? E a gente vê muitas vezes até o inverso, né? O filho chamando a atenção muitas vezes do pai, né? Por uma atitude errada. Uhum. Uma outra questão que eu acho importante a gente mencionar é que se a gente pensar assim, ó, a criança até o ensino fundamental, as escolas trabalham muito com a questão ambiental. Quando ela entra para o ensino médio, isso é deixado de lado. Vira uma outra preocupação, que é a questão da profissão, não é mais a formação do cidadão. Então, eu entendo que nesse processo educacional tem um buraco aí na formação, que é essa ruptura da idade até o ensino fundamental e depois quando ele passa para o ensino médio. Aí ele está preocupado com o vestibular, com o que ele vai ser, e isso vai ficando para depois. Uhum. Muitas vezes não tem a prática em casa, né? Essa preocupação dos pais. Hoje, por uma vida corrida, muitas vezes, tudo comprado pronto, as coisas não são avaliadas como a gente fez, essa crítica, né? Eu me debruçar sobre aquilo que eu compro, sobre aquilo que é fabricado, será que eu não tenho uma outra alternativa para fazer essa mesma coisa que eu estou fazendo, né? Então, é tudo muito volátil, né? Eu acho que isso também contribui para essa ruptura, porque eu acredito que as crianças são muito conscientes dessa ligação com a natureza.
e sensíveis a isso. Então, eu acho que a gente precisa pensar quem é que a gente está formando também nesse ensino médio. Reavaliar esse processo da educação, da formação do jovem, para que ele não tenha essa ruptura. E se a gente pensar, por exemplo, no ensino superior, durante o meu tempo de universidade, eu trabalhei com a implantação da coleta seletiva na universidade. E para mim foi uma grande frustração quando eu me deparei com o momento de implantar a coleta seletiva na casa do estudante. E como nós falamos no começo, os meus filhos hoje têm 30, 40 anos e eu já ia no colégio falar em meio ambiente. Eu imaginava que esses alunos que têm 18, 20 no máximo, 22, mas estavam assim tinindo, Sabiam tudo. sabiam tudo de separação, tudo, ia ser assim, sabe? Era aquilo, chegou, né? A Chegou o nossa momento. musa chegou, né? Muito pelo contrário, a bruxa chegou, né? Foi uma frustração, uma resistência, uma dificuldade. Quer dizer, tudo aquilo, eu até me atrevo a dizer que as pessoas de mais idade, não sei se pela experiência, talvez sim, elas hoje elas entendem a importância dessa conexão com a natureza e do cuidado com o meio ambiente, né? E o jovem ainda está deixando a desejar. Uhum. Então, eu entendo que nós precisamos intensificar no ensino médio, no ensino superior, e não é dar uma aula de educação ambiental, de dizer assim, hoje vamos falar sobre água. E água tem que preservar os rios, a qualidade, tá, tá, tá. Não é isso. É eles se sentirem parte disso. É a escola ter lá a sua horta, ter a sua composteira, fazer trabalhos, projetos de desenvolvimento de projetos com pensar nas suas atitudes, pensar em materiais, em processos de reaproveitamento, em ter novas ideias, em fazer com que essa faixa dessa juventude ela tenha um olhar muito mais crítico sobre aquilo que ela faz. E os pais, dentro deste processo, eles também podem estimular as escolas para que esse processo seja um processo de letramento não apenas conteudista, Uhum. né? Não só preocupado com a física, com a química, com a matemática, mas onde isso entra na minha vida, Sim, sabe? perfeito. Então eu acho que essa contribuição, a gente como professor, né? A gente como pais, a gente tem obrigação de fazer. Eu acho que a gente só vai transformar esse planeta se a gente não achar que a gente ou depositar para a escola fazer esse processo e a gente se descompromete, né? Porque afinal de contas o futuro é das crianças. Não, não é. Uhum. É nosso. É nosso. Nós estamos todos pagando a conta disso, né? A saúde, a nossa saúde e a saúde do planeta, não é mesmo, Uhum. né? Já diz a ativista Vandana Shiva, né? Uma grande ambientalista com uma vasta literatura, que quem tem interesse pode até consultar, né? Que nos ensina essa conexão. Uhum. E eu acho que é isso que nós precisamos. Bom,
Não vou adiantar. Vamos trazer um pouquinho para o pessoal, até para nós entrar na parte mais final do nosso conteúdo sobre as energias renováveis aí. A eólica, as próprias placas solares, que de uns 5 anos para cá deu um boom. Então isso ajuda muito, mas provavelmente deve ter alguns detalhes aí que não é tão maravilhoso. É que, na verdade, toda interferência tem consequência. Toda. Umas mais, outras menos. Quando a gente fala na sustentabilidade, a gente está falando no equilíbrio, né? Quer dizer, alguma coisa vai ser sacrificada em algum desses pontos aí, mas vai se buscar harmonizar o tripé. E assim é com a questão das energias. Se a gente pensar, por exemplo, na energia eólica, ela é uma energia renovável. Ela tem essas vantagens por ser energia renovável. Por outro lado, ela vai trazer um grande impacto às aves, por exemplo. A rota das aves, né? Pela alteração dos ventos, né? A gente vai ter um grande impacto, por exemplo, se a gente pensar na energia solar das placas de silício, porque elas têm vida útil limitada. Uma hora vão ser descartadas. Vai ser O aterro. silício precisa ser, é um minério retirado da natureza, processo de mineração que é altamente impactante. Só que se a gente fizer a conta de pensar no petróleo e nos prejuízos do petróleo e no efeito ao clima que o petróleo causa, né? Com a geração de metano, com a geração dos gases de efeito estufa, com toda essa alteração no clima, a gente vai ver que ainda, apesar dos pesares, ainda vale a pena investir nas energias renováveis, né? Mesmo que nunca vamos ter uma solução que seja única, né? Se a gente pensar, por exemplo, na questão de evento, não é todas as regiões que possuem incidência de evento para ter energia eólica. Então, são alguns pontos do planeta, são alguns pontos do Brasil. Lá cabe. Energia das marés. Não vai ser em Santa Maria, não tem um mar. É. Né? Energia solar. Não vai ser em locais onde tu tem uma baixa incidência solar que tu vai colocar as placas solares, né? Então, assim, ó, todas as soluções, elas são importantes. Então, eu entendo que migrar nesse processo de transição energética para energia renovável e contemplando diversas formas de energia é a salvação do nosso planeta, né? Abandonar o petróleo é a salvação do nosso planeta. Se a gente pensar, por exemplo, o, o hidrogênio verde, né, de gás natural, de outros processos de obtenção da água mesmo, da eletrólise da água, obter o hidrogênio, né, como fonte energética, será possível em alguns locais. Então, todos esses processos eu acho que é importante lançar mão, né? Vai depender do potencial de cada local. Agora, se a gente pensar no petróleo e no carvão, são os grandes vilões hoje das mudanças climáticas. Então, é preciso, e a gente vê uma grande resistência dos países ricos, aonde todo o fundamento da economia, a economia está fundamentada nos combustíveis fósseis, né? A resistência para essa mudança, né? Então, a transição ela acaba não acontecendo pela pressão dos países ricos. E quem é que está pagando o preço? Os países mais pobres, né? A vulnerabilidade que a gente falou nessa desigualdade do tripé da sustentabilidade. Tu vê que a gente foi e a gente voltou para o começo. Exato. E não saiu de dentro do ciclo. Exatamente. Não Né? Quer saiu. dizer, para ver a conexão que existe, né? E o quanto a gente tem que ter
essa preocupação. E essa preocupação, ela é real. Uhum. Ela é real. Marta, onde que o pessoal, primeiro, pode te encontrar, se quiser aprender mais, se quiser te convidar para ensinar, né, nas escolas, em outro local, tu não está mais agora na universidade, Não. mas aonde que o pessoal pode te encontrar, seja por e-mail, Instagram, e além disso, para quem quer consumir um conteúdo de qualidade sobre a sustentabilidade, aonde o pessoal pode achar essa literatura séria? Bom, estou nas redes sociais, como todas as pessoas desse planeta. Eu acho que são poucas as que resistem às redes sociais. Então, Instagram, o próprio Facebook, né? Eu tenho um site, Marta Toqueto, o Toqueto é Tocheto, Tocheto. né? Com 2 Cs e com 2 Ts, mas assim, ó, pela rede social, eu acho que é o canal mais próximo, né? E eu posto ali as minhas compreensões, as minhas, os meus entendimentos, né? Os exemplos que eu acho importante a gente seguir, né? E hoje a gente tem tanta coisa, inclusive a própria rede social hoje, Instagram, está rico, né? Em ciclo vivo, é, ah, Instituto Arraia, o próprio Sempre com C, Uhum. né, que é de reciclagem, Ailton Krenak, que eu amo os livros, a literatura do Ailton Krenak, que traz, é um indígena, né, um filósofo, um sociólogo, que traz muito profundamente essa questão da sustentabilidade, da conexão com a natureza, né? Então, eu acho que para quem é, enxerga as questões ambientais além do lado técnico, sem contar que a gente tem as universidades, os repositórios das universidades, USP, a própria UFSM, a própria URGS, né? Com muitos artigos, teses, dissertações sobre o tema de sustentabilidade e resíduos, e meio ambiente, e educação ambiental. Então, eu acho que hoje a gente tem informação extremamente importante e atualizada, né? E eu acho que a rede social, ela cada vez mais ela está se qualificando, Uhum. né, para justamente fazer esse link do setor técnico, né, do setor acadêmico com o dia a dia, né? Porque se percebeu que assim, ó, é preciso romper os muros da academia, né? Não basta se produzir uma ciência que ela fique em si própria, né? Isso tem que ser consumido pela população, para que a gente cada vez mais fale sobre isso, como a gente falou, né? De uma forma fácil, de uma forma compreensível, de uma forma sensível, que toque o sentimento das pessoas, né? Para que as pessoas realmente elas a partir da educação, a partir desse processo, elas venham a transformar o mundo. Perfeito. Show de bola. Como forma de agradecimento pela tua presença, a gente tem uma lembrança aqui pra ti. É uma lembrança da nossa patrocinadora, Padoca Arte, Olha, tá? Ela te mandou aqui um muito quitute, obrigada. tá? O lanche, O lanche. e aqui, ó, em saquinho de papel. E isso aqui de Então, papel. biomaterial biodegradável, né? Quer dizer, se a gente puder usar embalagens de papel em vez de utilizar as embalagens plásticas, isso é urgente, porque esse plástico ele vai se transformar em microplástico. Hoje circula pelo nosso corpo microplástico. Então é urgente,
Urgente. que a gente mude. E está aqui a Padoca dando esse exemplo para nós. Perfeito. Marta, muito obrigado pela tua presença. Aí 1h30 de conversa. Imagina. Com certeza o pessoal conseguiu entender o que que é sustentabilidade, que não é só sobre separar o lixo. A gente agradece muito tua presença, o teu conhecimento, o teu tempo para estar aqui. E que a gente possa aí num futuro próximo também trazer mais conteúdos, talvez mais nichados, ou até as dúvidas que ficam permeando por aí das pessoas Exatamente. sobre E a sustentabilidade. sustentabilidade também não é só coisa de empresa, coisa de empresário, Uhum. né? Que a gente vê muitas vezes propaganda das empresas fazendo produtos, né? Não, sustentabilidade é um problema nosso, é um problema de todos e de todas. Perfeito. Pessoal, para você que ficou até o final, não esquece de deixar o teu like aqui, compartilhar esse conteúdo com mais pessoas e também se inscrever aqui no canal, porque isso é muito importante para nós, para a gente mostrar para a plataforma que esse conteúdo que a gente está trazendo é relevante e a plataforma entregar esse conteúdo para mais pessoas que também precisam entender e saber um pouco mais sobre sustentabilidade. Em algum lugar dessa tela, durante todo o episódio, vocês viram um QR Code, e nesse QR Code estão os nossos patrocinadores. Então a gente já quer agradecer a Fábrica de Suplementos, o Dr. Juarez Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a SimpleMed e a Trackfield lá do Shopping Praça Nova. Muito obrigado pelo apoio de vocês com o projeto do SalusCast. Além disso, aqui embaixo também vai ter um link que encaminha vocês para as ativações da marca. Então, se você tem uma empresa ou uma marca e você quer trazer para dentro do SalusCast, você clica lá no link e eu explico direitinho como que a gente faz todo esse processo para trazer a empresa ou a marca para dentro do nosso projeto, tá certo? Não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.